Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Luísa Murakami, assistente técnica aqui da área de Advocacy do Instituto Gil Clemente, a antiga PAI de São Paulo. E o evento de hoje é uma ação do projeto Defensores de Direitos de Crianças e Adolescentes com Deficiência Intelectual, com parceria do FUNCAD, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Esse evento ele tem uma duração de 1h30, ele está sendo gravado e posteriormente ele vai ser divulgado nas redes sociais do IJC. O webinar Educação Inclusiva e os Desafios em Tempos de Pandemia trará o contexto atual da pandemia na perspectiva da educação inclusiva, contando um pouco como tem sido a relação do profissional do AEE, Atendimento Educacional Especializado, com o aluno e com a família, nessa época que está tendo, né, o ensino à distância, e também levando em consideração de que a escola ela é uma via de denúncias de violências e situações de vulnerabilidade social. A gente vai ouvir também um pouquinho sobre essas formas de prevenção de violência no contexto que a gente vive hoje. Então, para começar o evento, esse evento vai contar com a participação da Darissa Voit dos Santos, formada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva, Gestão Escolar, Neuropsicopedagogia e Psicomotricidade, para falar um pouquinho sobre a experiência do atendimento remoto. Tudo bem, Darissa? Acho que está no mudo. Tudo bem, Luísa. Perfeito. A gente também vai contar então com a participação da mãe Gilmara Sângela Fernandes, de um atendido aqui do AE do IJC, para falar sobre a perspectiva da família em relações, em suas relações para assumir esse papel de educador. Tudo bem, Gilmara? Olá, tudo bem. E também a gente vai contar com a psicóloga Daniela Farias, do Centro de Apoio Técnico da Primeira Delegacia da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, trabalhando a temática dos desafios e estressores que podem chegar a uma situação de violência. Tudo certo, Dani? Tudo bem. Então tá bom. Aproveito então agora esse início para agradecer o apoio da Primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, com os intérpretes de Libra, Fernando Lino e a Gabriele Martins. Então, agora, para a gente começar um pouquinho a nossa conversa, eu vou chamar a Darissa para falar sobre o tema adaptação de currículo e do desenvolvimento da criança em casa. Gente, só fui informada aqui, pedi para lembrar que todo mundo que entrar e for participar, se puder desligar a câmera e o microfone e interagir com a gente nos comentários, a gente está lendo tudo aqui e aí a gente vai falando quando a gente for achar que dá para entrar aqui no contexto do evento, tá bom? Darissa, vamos lá. Tudo certo? Tudo bem. Olá, Luísa. Olá a todos. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de participar desse encontro com essa temática que faz parte do nosso dia a dia, principalmente nesses dias tão difíceis, né? Então, eu espero aí poder contribuir com um pouquinho com o meu relato. Com certeza. Hoje eu faço parte do quadro de pedagoga do Instituto Gil Clemente, no atendimento educacional especializado, conhecido como AEE, faz 2 anos. Né? O serviço ele tem como função identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos de acessibilidade que elimina as barreiras. Nosso trabalho é oferecer ao estudante a oportunidade de estimular os seus aspectos afetivo, cognitivo, aspectos psicomotores, linguagem, interação e participação por meio de atividades. A gente proporciona também um ambiente, um espaço, né, um ambiente acolhedor que facilita aí o desenvolvimento tanto individual quanto coletivo do aluno. E respeitando, lógico, né, o seu ritmo de aprendizagem e evoluindo a cada passo aí de forma a superar suas barreiras. Perfeito. Darissa, então, assim, para a gente começar, queria perguntar para você como é que vocês, profissionais, têm sido orientados para passar e fazer esse atendimento no contexto da pandemia? Bom, desde o início, nós estamos tendo encontros semanais para dialogar sobre esse novo formato, né? No início, nós discutimos muito como seria esse novo formato, como nós chegaríamos até os estudantes, né? Preocupados com como atingir o contato de todos, né? E fizemos uma pesquisa e nós coletamos dados que as famílias teriam acesso via WhatsApp. Então, aí foi por meio dessa via que nós iniciamos nosso trabalho.
Desde esse período, os encontros eles foram pautados em novas metodologias ativas online, sobre esse modelo híbrido de ensino, né? Estamos engajados em relação às atividades que foram pensadas para favorecer os estudantes. Pensamos em propostas que conseguissem ter o recurso em casa, né, para as famílias. Então, que as atividades, assim, elas não só estimulassem o aprendizado, mas que elas fossem também de uma forma lúdica, prazerosa, para que todos pudessem participar, não só a criança, né? Nós oferecemos informações e orientações para as famílias, como estabelecer uma rotina, que é muito importante, né, diante desse encontro, né, que nós estamos vivendo esse momento. Então, é muito importante estabelecer uma rotina, senão a gente se perde, né? Estratégia de comunicação, dicas de usar o uso da máscara, né, de se proteger aí, como lidar com a ansiedade, entre outros. E aí, nós, assim, agora a gente está toda sexta-feira, a gente se encontra e permanece esses encontros para a gente dialogar, trocar experiência, para aprimorar o nosso trabalho e o contato com os estudantes. Perfeito. E como é que tem sido a relação das famílias, a relação de vocês, profissionais, com as famílias e com os alunos? Bom, nossa relação com as famílias, como mencionei, né, está percorrendo pela via de comunicação WhatsApp, né? Cada pedagoga montou os grupos de atendimento conforme o formato presencial e desde então estamos mantendo a relação através de orientações e atividades que chamamos de desafios. Nós escolhemos assim chamar de desafios que eu acho que motiva mais, né? Eles traz uma questão mais desafiadora e eu acho que faz com que eles participem mais dessas atividades. Então, os desafios, eles estão sendo compartilhados em um modelo de vídeo. Dentro de cada conteúdo, colocamos escrita, áudio, explicando os comandos a serem realizados e imagens também. Para que todos tivessem acesso, né? Porque os nossos pais nem todos são alfabéticos, né? Alfabetizados. Então, a gente teve toda essa preocupação também de como chegar até eles, né? Porque, afinal, nesse momento de isolamento, os responsáveis estão fazendo esse papel de mediador, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, esse carinho com toda a família. Além dos desafios enviados via WhatsApp, iniciamos agora em agosto o contato com as famílias e estudantes por via chamada, pelo mesmo meio de comunicação WhatsApp, tá? Para que nós, professores, tivéssemos um contato mais próximos, pudéssemos olhar para a criança, ver o rostinho, saber como que eles estão, fazer uma escuta à família, pensando assim em uma nova estratégia de interação e contato. E agora, em setembro, essa semaninha mesmo, a nossa orientadora pedagógica, Yara, ela compartilhou uma ferramenta fantástica, que é o Word Wall. Ele tem algumas atividades prontas por outros professores, e o professor também pode fazer a inscrição e contribuir, né, e construir as suas próprias atividades. Então, ele pode montar também uma sala de interação com os alunos. Então, assim, é uma ferramenta muito bacana e quem ainda não conhece, fica essa dica aí, que é uma ferramenta muito bacana que ela trouxe. Agora, eu vou trazer 2 modelos de vídeo, um explicando um pouquinho do desafio. O vídeo do desafio, ele está sendo enviado de várias formas, né? Tem só imagem, tem com a escrita, tem nós, professores, às vezes nós nos filmamos e a gente encaixa junto com esse desafio. Tem alguns vídeos que já são prontos e explica como é a atividade, ou estimula eles, por exemplo, da dança. Nós pegamos um casal,
né, o pai e o filho dançando, e aí a gente colocou junto com a explicação e o desafio da criança. A gente pensou assim numa forma bem lúdica e bem explicativa, né, para a família. O outro vídeo é esse Word Wall que eu menciono, que é uma ferramenta que já tem algo pronto, porém esse que eu estou trazendo é um que eu construí. Ele já dá uma base, só que aí você pode escolher se você quer trabalhar Mano, vocês ficaram meu celular, linguinhas do mal, velho. Se você quer trabalhar eu acho que teve um... Foi. Se você quer trabalhar número, quantidade, cores, enfim, aí fica a critério da professora pegar o seu conteúdo e colocar lá e adaptar naquelas ferramentas que ele já traz esse programa. Então, é muito bacana. Acho que pode dar uma colocadinha aí para a gente poder visualizar eles e entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Tá bom. O Paulo vai colocar aqui para gente. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? O Instituto Jô Clemente apresenta para vocês um novo desafio. Vamos calcular? Vamos estimular a atenção, percepção visual e o raciocínio lógico. Desafio para o AE em casa. Vamos lá para o próximo desafio. Vá até a cozinha e pegue os garfos e as colheres. Vamos contar a quantidade de cada item de talher que você tem em sua casa. Você pode registrar escrevendo o numeral em uma folha branca ou demonstrando através de gesto e tirar aquela foto bacana e postar no grupo. Vamos lá, vocês conseguem! Aguardo a participação de todos. Tchau, pessoal! Até breve! Estava dando uma olhadinha aqui e eu acho sensacional esses materiais que vocês produzem, assim, acho muito bacana. Ele tá muito bacana mesmo. As professoras estão muito criativas, é um cada vez melhor que o outro, assim, muito bacana mesmo. Não, eu imagino que seja um desafio para vocês também, né? Eu não sei se vocês já tinham conhecimento com essas ferramentas de criação de vídeo e tudo mais. Imagina. E tá saindo coisa muito legal. Tivemos que aprender na marra, né? Com certeza. Mas é muito gostoso esse momento também, porque a gente vai se reaprendendo, né? Vai aprendendo, é muito bom. Faz parte da vida, né? Da profissão também. Ah, sim, é verdade. A gente está tendo aqui nos comentários que a Denise, ela disse que ela também usa, que ela acha excelente. Ela falou até também de um outro que chama EducaPlay. E ela falou também que às vezes ela chega até a imprimir algumas atividades do WordWall. Isso. Porque esse recurso é muito bacana. Ela tá falando isso, aqui. Ele tem essa opção também. Você pode construir sua atividade e se você quiser imprimir, ele também tem essa opção. Então, assim, dá uma gama aí de opções essa ferramenta muito bacana. A gente está aprendendo ainda, né? Como é algo novo, então a gente está mexendo, está fuçando, mas é muito bacana, muito legal. Não, e é uma forma nova de acesso também, de aprendizado, de desenvolvimento, né? Sim. É bem acessível para as pessoas para conseguirem até desenvolver essas atividades, para vocês também, né? De conseguirem ter uma nova ferramenta que vocês conseguem trabalhar com isso. Sim. Tem que ter várias ferramentas, né? Para a gente alcançar eles, porque tem momentos que desmotiva, né? Acho que eles falam, não vou fazer mais, aí você vê o grupo um pouquinho mais quietinho, né? E então a gente tem que estar se reinventando. É importante. E as videochamadas vocês começaram a fazer mais recentemente também? Ou vocês fizeram desde o começo? Não. Agora, agosto, a gente começou a fazer essas videochamadas. E eles têm... Para ter um contato mais próximo, né? Para saber... Não. Imagina, acho que eles devem ter ficado bastante animados, né? Porque acho que eles já estão morrendo de saudade. Muito legal.
Nossa, Sim. teve um que eu liguei, assim, a hora que ele me viu, ele não é verbal, né? Mas a hora que a mãe colocou ele, assim, ele abriu um sorrisão. Então, é bem gratificante, assim. Nossa, eu imagino, com certeza. Porque você acha que, com o tempo ele vai esquecer, né? Mas, nossa, a hora que ele abriu aquele sorrisão, aí eu falei, ai, que delícia. Então, é gostoso ter esse contato visual também. Com certeza, né? Eu acho que para eles também é super importante ver que vocês ainda estão ali. Por mais que eles recebam as atividades, vão fazendo sempre, acho que quando vê a professora ali, vai tendo um outro contato, né? Assim, Não ela tá ali ainda, tá tudo bem. esse contato virtual não substitui o presencial, né? Não tem como, né? Ele é Sim. muito importante, esse contato, tete a tete, né? Esse Faz diferença. carinho, essa troca de carinho, troca de energia, ela tem que fazer parte. Sim, com certeza. Bruna, ó, a gente está aqui de olho no seu comentário, a Dani está me ajudando, na verdade. O evento está sendo gravado sim, e ele vai estar disponível nas redes sociais, provavelmente no Facebook do IJC, tá bom? Facebook e YouTube. O Saulo acabou de confirmar aqui para mim. Ó, enquanto a gente vai pôr o vídeo aqui do joguinho, me corrija se eu estiver errada, tá, Darissa? Eu tô chamando de joguinho, mas qual coisa você fala? Jogo, sim. Pediram para eu lembrar que o nosso site é www.ijc.org.br. O evento vai estar disponível lá no Facebook e no YouTube do IJC, tá bom? Aí a Camila perguntou aqui: alguém sabe me dizer o app ou o site que ela falou que tem as atividades? Você pode repetir para a gente, Darissa, por favor? Word Wall. Eu vou soletrar. É WORDWALL. Pronto, coloquei aqui no chat, aí acho que todo mundo consegue ver. Tá legal. Esse foi um joguinho dos moles, né? Que eles saem do buraco e eles têm que acertar apenas os números. Ah, perfeito. Ó, o Saulo já está passando aqui na tela. Legal. Tem até o nome já do participante. Aí a gente vai dar o start agora no joguinho. Cada vez que ele vai acertando, vai dificultando mais, né? Vai ficando mais desafiador. Legal. Só compartilhando que esse já foi enviado, né, para os estudantes e foi, assim, um sucesso. Como eles gostam dessa tecnologia, né, de estar sempre com o celular, então eu obtive respostas bem positivas, né, diante dessa interação com eles, então foi bem positivo, foi bem legal.
Ai, que legal. Não, imagino. Eles devem ter ficado muito felizes, que é um joguinho que dá para estar pelo celular e que ainda assim você está desenvolvendo o aprendizado, né? É fantástico. Então, Darissa, dando continuidade aqui, pensando em todo esse contexto de mudança, inovação, novas formas de acesso, você tem alguma experiência para contar para a gente que marcou você nesse momento? A experiência. Olha, eu tenho uma experiência de frustração, pode ser? Pode ser o que você quiser compartilhar. Bom, teve um tempo que meus grupos eles pararam de interagir, né? E eu me perguntei, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Por que desse silêncio? Eu não fiquei muito confortável, né, com a situação, diante de ser professora, né? Porém, dialogando compartilhando com minhas colegas de trabalho, né, me fez entender que a situação estava acontecendo com elas também, né? Então, o problema não era eu. Sim. Né? E que hoje a gente está vivendo um tempo novo, né? Sim. Um tempo que estamos tendo que lidar com nossas emoções, com nossas ansiedades, e que neste momento temos que olhar para o próximo, né? E ajudar aquele que está lá do outro lado. E eu achei, eu como professora estou passando as atividades, estou oferecendo orientações, estou fazendo o meu papel, né? E eu achei que estava tudo bem, que eu estava ajudando dessa forma, né? E não é simplesmente mandar os desafios, né? E querer que eles façam e participem a todo momento. O momento é de escuta pelas famílias, é entender que, assim como eu, eles também têm suas dificuldades, ansiedades, tarefas diversas para dar conta, né? Preciso entender que os estudantes, eles tiveram a rotina rompida, né? Eles estão com uma rotina diferenciada. E que todos nós estamos vivenciando um momento de reaprendizagem. Então, essa gama de preocupação, ela precisa ser pensada para respeitar e se colocar no lugar do outro, né? E pensar como que nós vamos interagir com essas famílias. Então, foi um momento de frustração, mas que me fez ter um olhar, né? Um cuidado. Então, isso foi importante. Foi uma experiência frustrante, mas importante para eu poder seguir, né? Para eu acreditar, sim, no meu trabalho, né? No potencial das crianças, que todos podem aprender, mas cada um tem o seu ritmo e a sua forma de aprender. Então, só compartilhando mesmo essa experiência, mas que foi super válido passar por isso. Com certeza, trouxe vários frutos aí que a gente tem visto do trabalho de vocês, que é fantástico, fantástico mesmo. Obrigada. E vocês têm conseguido trabalhar em conjunto com as escolas? Ou a EE tem tido algumas dificuldades para fazer essa relação que vocês já tinham, né? Que já vem do AE, de fazer esse trabalho mais em conjunto? E agora, nesses momentos assim que o ensino está sendo à distância, como é que tem sido? Olha, no início nós encaminhamos para todas as escolas um e-mail explicando esse novo formato, né, de trabalho, de atendimento, tentando articular uma parceria com o Cefai, que é o Centro de Informação de Inclusão de Pessoas com Deficiência aqui da Secretaria de São Paulo, e junto com as escolas, né? Porém, nem todas responderam o e-mail, mas algumas entraram em contato e solicitaram reunião online, que ela vem acontecendo junto com a orientadora pedagógica, Yara, né, do nosso setor, e a pedagoga que atende o aluno. Ah, legal. Então, ainda assim, em alguns casos, tem tido um pouco desse trabalho em conjunto para o desenvolvimento do aluno, né? Sim, sim. Quando a escola vem, nos procura, né? Ah, sim. Perfeito. Ela está acontecendo, sim. E quais são, acho que você já falou um pouquinho, mas quais são as dificuldades, assim, se você tivesse que elencar, durante esse período de pandemia, para continuar tendo e realizando os atendimentos ou acesso dos alunos? Olha, acho que teve tanto profissional quanto pessoal, né? Uhum. Acho que profissional, a gente até mencionou um pouquinho essa dificuldade da tecnologia, né? De montar os vídeos, mas assim, nada que tutoriais no YouTube, que eles ajudam muito, né?
E também compartilhando com os colegas, aprendendo junto, né? Um abaixa um aplicativo, aí comenta com o outro, e aí a gente vai aprendendo e vai melhorando o nosso trabalho aí em lidar com essa tecnologia. Também tive dificuldade de sair do trabalho formal e levar para dentro de casa, porque eu tenho uma filhinha, né? Eu tenho uma criança pequena, então nem sempre ela tem a consciência que eu, mamãe, preciso trabalhar, né? E não podemos brincar ou ficar em silêncio para os momentos online. Às vezes ela quer aparecer e ela aparece. Eu vou fazer chamada de vídeo com a família, às vezes ela aparece. Então, assim, eu estou tendo essa dificuldade, né? Mas que vai melhorando, lógico, conforme o tempo, né? Porque aí ela vai entendendo. E com os estudantes, a dificuldade foi em despertar o interesse dos adolescentes. Adolescente, né? Eu não quero fazer, né? E aí eu tive que buscar novas estratégias, né? Então, acho que até mesmo essa estratégia de chamada de vídeo foi mais pensando neles mesmo, para trazer eles um pouquinho, para conversar, para estimular essa participação. Então, buscando novas estratégias mesmo. Então, essas foram as dificuldades. Não, mas acho que dessas todas que você falou, acho que você tem levado de letra, assim, conseguir passar por isso para continuar desempenhando o trabalho, que eu acho que é extremamente importante, e vocês do AEF do IJT, vocês fazem muito bem, assim. É muito bacana conseguir acompanhar de perto todo esse trabalho e a dedicação que vocês têm com os alunos de vocês, viu? Muito obrigada. Queria agradecer a sua participação e por toda essa contribuição que você fez aí para a gente. Vou falar agora um pouquinho com a Gilmara, mas queria deixar avisado aqui para os participantes que a gente viu e anotou todas as dúvidas, mas aqui no final a gente vai ter um momento para a gente fazer algumas perguntas, e aí as que a gente não conseguiu fazer agora, a gente vai voltar e fazer lá no final, tá bom? Mas está anotado aqui tudo bonitinho, a Dani está me ajudando também. Então agora, para a gente falar um pouquinho e entender um pouquinho mais da perspectiva de quem está em casa, a gente vai conversar com a mãe Gilmara Sângela Fernandes, para falar do tema relação familiar e seu desafio ao assumir esse papel de educador. Tudo bem, Gilmara? Oi, tudo bem, Luísa? Então vamos lá. Você quer se apresentar um pouquinho, falar alguma coisa, ou você quer que eu já comece as perguntas? Vou me apresentar um pouco. Eu sou a Gilmara, eu sou a mãe do Felipe. O Felipe tem 11 anos, 10, vai fazer 11 agora em novembro, e ele tem um autismo grau 1. E ele já é um atendido do Instituto João Clemente, já, acho, não me engano, há uns 4 anos. Ele passa no atendimento educacional especializado. E é isso. Perfeito. E mãe, né? Mãe e dona de casa. Com certeza, um trabalho importantíssimo aí. E como que tem sido para vocês nesse período de pandemia? Olha, eu acredito que aqui dentro da minha casa não tem sido diferente como a maioria das outras famílias. Estamos aprendendo, estamos nos reinventando. É claro que agora, nos dias de hoje, tem sido mais tranquilos comparados quando começou a pandemia no nosso país. Por exemplo, eu acho que para mim, como dona de casa, como mãe, como dona de casa, principalmente o momento mais tenso foi quando o comércio fechou e quando as escolas também fecharam, e aqueles primeiros 2 meses, né, que foram para mim os mais difíceis, quando a gente ficou sem expectativa, assim, sem perspectiva, né? Foi onde me assustou mais. E aí eu como mãe e dona de casa, eu tive que optar por fazer algumas escolhas difíceis, fiz, né? Mas assim, aqui no modo geral, continuamos, não houve, no modo geral aqui dentro da minha casa, não houve grandes mudanças, apenas com a rotina. Isso mudou bastante. A gente continua com nossos afazeres, cada um com suas responsabilidades. Aqui em casa nós somos em 5, sou eu, o marido, o filho mais velho, a filha do meio e o Felipe, que é o atendido do Instituto João Clemente. Meu filho mais velho, ele desde o começo ele está em trabalho home office, o que para mim é bom, porque eu tenho os 2 pezinhos lá no grupo de risco. Eu sou pré-diabética, eu tenho oscilação de pressão alta.
Então, para mim foi bom que ele continue assim. O marido, os primeiros 2 meses, como eu disse, nossa renda, nossa fonte de renda vem de um pequeno comércio que nós temos. E ele é afiador de alicate, comerciante autônomo, e isso nos deixou bem apreensivos. Mas aí agora ele voltou, é o único que sai para trabalhar presencial, sai de manhã, volta à noite. Aí eu tenho meus 2 filhos menores, que é a Lívia, que tem 17 anos, está no 2º ano do ensino médio, estuda em escola do estado, tem recebido bastante atividade via Google Classroom. Além disso, ela é representante de sala e isso acarretou muito tempo dela. O Felipe também, pela mesma via do Google Classroom, está chegando atividades para ele. Vem sim atividades diferenciadas para o Felipe. Não muito como a gente gostaria, né? Como nós pais gostaríamos, mas ainda vem. E fora isso, eu vou me mexendo, né? Eu vou me virando aqui nos 30. E o ponto, assim, de trabalho aqui de casa é a sala. Nesse momento, por exemplo, eu pedi a sala para mim, mas normalmente ficamos todos aqui. O Thiago no trabalho, a Lívia, o Felipe, com exceções quando o Thiago está em alguma reunião em videochamada, ou a Lívia está em videoaula, e vão cada um para os seus quartos. E assim tem sido. Que mais? O Felipe está bem integrado, graças a Deus, assim. Eu procuro sempre ver o lado bom, né? Eu poderia estar sendo pior, mas a gente vai se virando e eu tenho recebido a ajuda do Instituto Clemente, da escola, graças a Deus eu tenho uma boa relação com a escola. A gente sabe que a realidade nem sempre é essa, né? Mas temos nos virado bem, graças a Deus, respeitando a orientação da saúde. A gente se mantém em casa, só sai quando é extremamente necessário. Claro que tem 2 pontos de vista aqui diferentes. Do meu e do marido é um, das crianças são outros, porque eles querem sair, né? Eles querem voltar à rotina de antes dele, a gente sabe que deles, e a gente sabe que não pode. O ruim de ficar não é estar em casa, é ser obrigado a estar sem poder sair. Pelo menos as pessoas que tenham responsabilidade, né, que são conscientes, elas não vão sair aí à torta direito, que nem para passear, bater perna no shopping, por exemplo. Eu já fui, de verdade, mas assim, depois que abriu, mas assim, em extrema necessidade. Fui e voltei rápido, já sabia exatamente a que loja que eu ia, o que eu ia buscar, e voltei rápido. E é muito apreensivo isso, porque a gente está lidando com uma coisa que o nosso inimigo é invisível, né? Como diz a mídia por aí. Então, assim, é assustador, é apreensivo e ao mesmo tempo a gente tem que se auto-observar para não ficar neurótica, porque senão fica mesmo. A gente pira se a gente fala assim, não vou sair, né? E como é que tem sido a adaptação de vocês para essa nova rotina das atividades e conseguir dar atenção para todo mundo conseguir fazer a sua? Olha, como eu misturei um pouco os assuntos, a gente vai se adaptando, cada um no seu tempo, cada um no seu quadradozinho, sem atropelar um ao outro, se respeitando aquele momento, por exemplo, agora, né? É claro que tem o lado bom de estarmos juntos e o lado bom ruim. O lado bom, que eu acho que é quando a gente ganha muito no lado pessoal e emocional, de estarmos juntos. Mas é claro que quando se trata de uma família onde tem 4 precisando de espaço, e aí a gente tem que se respeitar, né? A individualidade de cada um, não esquecer disso. E tem que ceder bastante também. E agora, por exemplo, eu estou na sala, que é o meu melhor ponto próximo da internet. Eu falei, gente, eu preciso da sala. E aí, é um ponto de passagem. Mas antes disso, eu todo um preparo. Olha, vocês passam em silêncio. Mantenham as portas fechadas. E assim, a gente tem se ajudado, na verdade. Tem um momento de estresse também, né? Que nem outro dia, eu perguntei, como é que vocês estão se sentindo? Aí a namorada do meu filho estava aqui, né? Ela falou assim, olha, lá em casa a gente tem
vontade de matar uns aos outros, de vez em quando. Só não mato porque Deus não quer. Mas, assim, graças a Deus eu não tenho do que me queixar. Eu tenho espaço. Falando na realidade do geral, do que eu tenho lido, de pessoas do meu convívio mesmo, de meus amigos, que não tem... que mora assim, não tem um espaço, vai. Não tem um espaço para falando da inclusão, um espaço para estudo, para um local de trabalho, enfim. Já aproveitando que você está entrando nessa coisa mais de experiência, acho que era legal e importante ouvir também uma experiência sua que marcou você e a sua família nesse período, assim. Olha, assim, uma experiência que marcou para mim foi bem recente. Eu, como mãe, a gente se colocar no lugar do orientador é bem difícil. E com o Felipe, claro que a minha filha adolescente, eu não me preocupo muito, ela sabe se virar. O Felipe, ele já exige mais da minha atenção. Ele, graças a Deus, é uma criança muito capacitada, eu tenho fé que ele ainda vai ser ainda mais, só que hoje ele precisa de uma pessoa por trás dele, dando apoio. Por trás não, do lado dele, dando apoio, né? E uma questão que houve foi que, assim que começou, eu pegava muito puxado com ele. Eu pegava todos os dias atividades com ele, umas 2 horas diárias. Até que um dia ele reclamou de mim para psicopedagoga, e aí aquilo me chamou a atenção, sabe? Quando dá um estalo, eu fiquei observando que toda vez que eu chamava ele para atividade, ele ficava assustado. E aí eu vi que estava mais sério do que eu imaginava, sabe? Ele ficava tremendo. Aí eu por mim mesma, eu dei uma recuada. Agora, pego mais leve, não pego todos os dias, eu pego umas 3 vezes por semana, mas ele faz direitinho, aí eu converso com ele direitinho sobre não ficar nervoso, e aí foi uma experiência forte para mim, porque eu achei que eu estava ajudando e eu estava, ainda bem que eu vi a tempo, porque ele pediu socorro para a psicopedagoga, eu achei que foi bom, porque foi bom, teve 2 pontos nessa experiência, um negativo e um positivo. O negativo de me dar conta, de aceitar que eu estava assustando meu filho, e o positivo foi que eu percebi que se acontecer alguma coisa aí fora, ele vai saber pedir ajuda, seja para mim ou para um dos assistentes dele, entende? Foi bacana. Né? E um outro, assim, que eu acho que eu estou sentindo muita falta, e olha que eu não sou uma pessoa, assim, excessivamente afetiva, mas é engraçado, quando eu estou sentindo falta do toque, do abraço, sabe? Quando chega o outro, às vezes, muito remotamente, eu acabo esquecendo, aí eu vou para abraçar, para beijar a pessoa e falo, opa, lembra do coronavírus? Sim, é difícil mesmo. E quais são as maiores dificuldades que você acha que você tem enfrentado aí durante essa pandemia? Você e sua família, né? É uma dificuldade, foi essa que eu falei agora. Se colocar no lugar do orientador. Nossa, é difícil, gente, porque por mais que você não queira misturar as estações, a orientadora acaba que misturando, que nem eu trabalho muito com o Felipe. Eu tenho todo o cuidado com o Felipe. Isso não é só agora na pandemia, foi desde sempre. Mas é claro que agora o fato dele estar em casa, isso exige mais, né? Da minha atenção, de eu tratar dele não ficar o tempo todo na televisão, no celular. Então, assim, a minha maior dificuldade hoje é essa, me vestir de orientador e não assustar o meu filho e conseguir passar aquilo que eu devo passar para ele, né? É isso. E, assim, é claro que a realidade da maioria, que nem com esses casos, assim, que falta, aquilo que eu falei agora há pouco, espaço para estudo, falta de internet. Eu me coloco no lugar privilegiado. Graças a Deus, eu tenho acesso à internet, a material impresso, tenho acesso a livros, tenho espaço em casa, enfim. Mas a gente sabe que na maioria
das famílias por aí não é a realidade da maioria por aí, né? Sim. E aí isso dói muito com a gente. Sim. Não, imagino. E acho muito legal da sua parte também, Gilmara, se sensibilizar com a realidade de outras famílias também. Acho que isso é muito importante. A gente sabe, é uma coisa que mexe muito comigo também, é quando eu ligo a TV. Eu evito, sabe, gente? Tenho evitado bastante. Mas no noticiário por aí, o fato das crianças estarem mais afastadas das escolas, elas estão mais propícias à violência, seja emocional, psicológica, né? E aí, isso é muito triste. Não, com certeza. Bom, Gilmara, a gente agradece a sua participação, você contar um pouquinho da sua experiência aí para a gente compartilhar. A gente está anotando todas as perguntas aqui. A gente vai fazer depois, quando a gente tiver para encerrar o evento. A gente está lendo os comentários, a gente vai voltar também para falar um pouquinho com as meninas, com a Darissa e com a Gilmara. Mas agora eu vou falar então um pouquinho, até aproveitando o gancho que a Gilmara deu para falar sobre a questão de vulnerabilidade e violência, com a psicóloga Daniela Farias, que vai falar sobre o tema desafios e estressores que podem chegar a uma situação de violência. Olá a todos e a todas. Meu nome é Daniela, eu sou psicóloga, eu trabalho no Centro de Apoio da Primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. A Primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência ela é uma parceria do Instituto João Clemente com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Secretaria de Estado, ela gerencia, né, as ações do Centro de Apoio. Então, o Centro de Apoio ele funciona dentro de uma delegacia especializada e a gente trabalha com intérpretes de Libras, assistentes sociais, psicólogos, tem um supervisor, uma cientista social. E essa equipe trabalha em conjunto com a equipe, que é uma equipe de polícia de uma delegacia comum. E aí a gente atende casos de violência contra pessoas com deficiência. A delegacia é especializada no atendimento de pessoas com deficiência. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint. A gente preparou uma fala, né, para a gente falar dos desafios que a gente tem, né, dos desafios e estressores que podem surgir neste contexto de pandemia, né, que podem levar a uma situação de violência. Acho que todos estão vendo, né? Então, para a gente começar, né, essa fala, essa proposta de falar sobre violência, acho importante a gente conceituar o que é violência, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o uso de força física ou poder, ameaça, na prática, contra si ou contra outra pessoa, contra um grupo, contra uma comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Dessa frase, né, o que a gente tem que tirar de importante é que a violência ela não é só a violência física, aquela que deixa marcas, né? Existe também a violência psicológica, a negligência, e esse conceito, ele abarca tudo isso. E a violência ele é um fenômeno complexo, né? Um fenômeno social de muitos fatores, afeta várias pessoas, famílias e comunidades. E é uma questão de saúde pública, né? Dada a importância, dada a relevância que ele tem na nossa sociedade. E aí, dentro desse contexto de pandemia, né? Por que a gente fala de violência no contexto da pandemia? Eu trago aqui, né, uma questão importante para a gente refletir. A Gilmara até trouxe isso um pouquinho na fala dela, né? Da questão da vulnerabilidade das pessoas com sofrer violência nesse contexto da pandemia. Então, tem estudos internacionais que já apontam que a pandemia, como a da Covid-19, países como China, Espanha, Brasil, evidencia que casos que já existem se agravam e surgem novos casos. Só que aí na prática, na nossa prática aqui no Brasil, se a gente for pesquisar os índices de violência contra a criança e adolescente, a gente vai observar que teve uma queda no número das denúncias. Então, aqui eu trouxe para vocês redução de quase 70% no número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Se a gente comparar abril desse ano com o ano passado, esse dado é do DEMACO.
E aí a gente pensa o seguinte, será que diminuiu a violência, né? Sendo que pesquisas internacionais já apontam que a violência tende a aumentar? Na verdade, o que acontece, o que a gente tem que observar, é que com o fechamento das escolas, fechamento das organizações sociais de suporte, a violência acaba não sendo notificada. Então, as crianças e adolescentes continuam sofrendo violência, mas acaba não tendo a notificação, porque o professor, a gente está falando, né, da questão da educação, a educação ela tem um papel super importante nesse contexto, né, porque ali no dia a dia com o aluno, ela observa situações e faz essa notificação. E aí é onde os profissionais que trabalham na área da violência conseguem fazer intervenção ali junto com aquela família. E aí é importante também a gente pensar, né, nos marcadores sociais. E o que é isso, né? Os marcadores sociais nesse contexto da pandemia. A pandemia, ela vai atingir as famílias de forma desigual, porque depende do gênero, da cor da pele, da etnia, da faixa etária, da renda. E se a gente for pensar, né, a população com deficiência, ela já acumula algumas discriminações. Então, vai ser uma população que vai ser intensificado essa questão da pandemia. E um exemplo bastante interessante da gente pensar, que está passando aí na mídia, a gente pensar as desocupações que estão acontecendo nesse momento, né? Então, a gente vai pensar que existem famílias, né, que, neste momento que a proteção é ficar em casa, essas famílias estão perdendo as suas casas. Então, elas não têm mais uma casa para ficar e para se proteger. Então, isso é importante da gente pensar. Todos estamos passando, né, por esse período de pandemia, mas de maneiras diferentes. Uns vão vivenciar essa pandemia de uma forma mais intensa, outros têm mais recursos para sofrer menos que outras pessoas. E aí, quais são os fatores, né? Os fatores de risco para a ocorrência da violência? Acho que a Gilmar exemplificou bastante isso, né? Ela falando desse contato, desse convívio dentro de casa. Então, se a gente tem um aumento de tempo de permanência, de contato dentro do lar, que vai favorecer muitas tensões e conflitos. Então, a Gilmara trouxe isso bem exemplificado para a gente, né? As negociações que a gente tem que fazer. Então, agora eu vou usar, depois você utiliza. E aí, a gente tem que ir fazendo sempre esses ajustes, né? E a gente pensar também que as crianças, elas estão sob a responsabilidade unicamente dos pais. Antes da pandemia, esse cuidado ele era compartilhado. Então, a gente tinha uma rede de apoio para compartilhar, seja avós, familiares, as creches, os serviços, as organizações sociais de suporte. E agora, as famílias que estão, né, o tempo todo com a criança e o adolescente em casa, muitas vezes sem nenhum suporte, né, sozinho. A preocupação, aí além disso, né, tem a preocupação com o trabalho remoto, o medo da perda do trabalho. A Gilmara também falou disso, né? A gente vê que a gente traz dados que são da literatura, mas que na prática, na realidade das pessoas, isso a gente consegue perceber que as pessoas estão sentindo isso, né? O medo de perder o trabalho, o medo de perder a renda, a intensificação das atividades domésticas. Então, a gente tem mais trabalho em casa para fazer, né? E aí soma também as demandas escolares, porque aí a gente tem que absorver, né? Os pais têm que absorver essas demandas também em casa, com os filhos em casa. Então, tudo isso, se a gente não consegue administrar, se a gente não encontra maneiras de administrar tudo isso pode ser um fator de risco para a ocorrência de uma violência. E pensando especificamente, né, no nosso público, que é as pessoas com deficiência, já existem, né, nos estudos de deficiência, se a gente for observar, já existe pesquisas indicando a sobrecarga da mãe cuidadora de pessoas com deficiência. Então, antes da pandemia, isso já é um fato que já é trabalhado, já é falado em todos. Se a gente for pegar os estudos sobre a deficiência, isso já é um ponto que as mulheres vão apontando, né? Dessa sobrecarga, desse cuidado que às vezes recai muito sobre a mulher. E isso já era apontado. Então, todos esses fatores combinados vão gerar mais ansiedade, irritabilidade, falta de paciência, né, para lidar com o cotidiano, com as necessidades das crianças, e isso pode desencadear situações de violência. E que situações são essas, né? Violência psicológica, então falar que a criança é pior, que ela não é amada, que ela não é querida, ameaçar de abandono. Às vezes ali
quando a situação está ocorrendo, né, a gente tenta resolver de alguma forma. E às vezes acaba não conseguindo encontrar recursos para responder àquela situação de uma maneira mais adequada, né? É importante a gente pensar nas práticas de educação positiva. Hoje tem muitas alternativas, né, para a gente pensar como é que a gente lida com esses conflitos do dia a dia. Também a violência psicológica, que aí são as tomadas, brigas, agressões com ou sem objetos. E tudo isso acaba sendo utilizado para resolver algum conflito, mas, na verdade, acaba sendo uma prática violenta e não é educativa, né? Também surge a questão da negligência. Então, negligência e maus tratos, quer dizer, não alimentar, não apoiar as medidas de higiene. E é importante também a gente mencionar que presenciar situações de violência também é danoso. Se a gente for pensar, a gente pegar as pesquisas, né, os índices, a violência contra a mulher, ela aumentou. Então, se tem uma criança dentro de casa, dentro desse contexto, ela pode não estar sofrendo a violência diretamente contra ela, mas ela pode estar presenciando essa situação de violência e também é danoso. Pensando em tudo isso, né, que eu falei, quais são as estratégias que a gente pode ter para prevenir as violências, né? No início, eu disse que a violência ela é um fenômeno complexo. Então, violência, a gente tem que pensar ela do macro para o micro. E o que quer dizer isso, né? A gente tem que pensar que o Estado ele tem que garantir, por meio das políticas públicas, emprego e renda para as pessoas, né? Porque isso é um fator de risco para a ocorrência de uma violência. Então, se aquela família está preocupada, se vai ter o que comer, se não vai ter o que comer, ela pode ficar mais irritada, mais cansada, enfim, e isso pode acabar prejudicando aquela criança, né, que vive ali naquela família. E aí a gente vê muito falar, né, dos auxílios emergenciais, a questão do cartão alimentação para crianças que estão matriculadas na rede de ensino. Então, tudo isso é política pública que reduz, né, que reduz os índices de violência. Porque se a gente pensar que a família também está mais tranquila, se tem comida todos os dias, se tem trabalho garantido, se tem renda garantida, isso vai dar uma tranquilidade, né? Porque é muito difícil pensar que você não tem um recurso para suprir uma necessidade básica da criança, né? Do filho, ou seja, da sua família. E também pensar que quando já existe uma situação de violência instalada, então já aconteceu a violência, já se percebeu isso, tem que se garantir que essa família seja acompanhada. Né? Então, tem profissionais qualificados na rede de serviços que podem acompanhar essa família e, inclusive, pensar estratégias para reduzir aquela violência, para acabar com aquela violência, porque, às vezes, algum ajuste que se faz na rotina ali daquela família, uma intervenção que um profissional da área da violência faz, às vezes diminui assim, o impacto da violência na vida daquela criança, daquele adolescente, daquela família de maneira significativa. Né? Então, tudo isso é dever do poder público, né? Para diminuir esses índices de violência contra as crianças e adolescentes com deficiência. E os profissionais, né? O que nós, como profissionais, podemos fazer? Então, nesse contexto de pandemia, qualquer profissional da rede de proteção pode fazer os primeiros cuidados de atenção psicossocial. Então, observou que tem alguma coisa estranha, que aquela criança está diferente, que aquela família está diferente, que aquela mãe, que aquele pai está mais nervoso, está mais irritado, a gente pode fazer essa escuta. Todos nós podemos fazer essa escuta, né? E o que é isso? É escutar atentamente, sem julgamentos. Tentar entender o que está acontecendo ali e de que maneira a gente consegue reduzir essa vulnerabilidade que está se apresentando e como é que a gente faz para ajudar essa família a manejar esse estresse, né? Que estratégias que a gente pode usar nesse momento? O que a gente pode conversar com essa família, né? Nós, como profissionais, nós temos ferramentas, né? Cada um dentro da sua área profissional tem ali as ferramentas que pode utilizar com aquela família, com aquela criança, para apoiar, né? Para tentar diminuir o impacto que a pandemia tem nas nossas vidas. E os familiares, né? Como que os familiares vão pensar, vão agir diante, né, dessas situações que se apresentam para a gente, né? A gente também tem que desenvolver, né, como mãe, como pai, desenvolver uma escuta ativa de compreensão com os filhos. Porque as crianças também vão responder de uma maneira difícil, às vezes elas vão ficar muito apegadas aos cuidadores, podem ficar mais ansiosas.
mais irritadas, mais agitadas, pode ter pesadelo, passar a urinar na cama, mudar, né, ter mudanças frequentes de humor, entre outros sentimentos e comportamentos. Isso é super legítimo, né? Se a gente for pensar no contexto que a gente está vivendo, no contexto que a gente vive. Então, a gente foi tirado das nossas rotinas, né, de uma maneira brusca. Então, as crianças também foram. Então, elas podem responder isso de uma maneira diferente. Ela pode ficar diferente do que ela era. Eu vou até comentar com vocês uma experiência assim pessoal. Eu também sou mãe, também tive, né, a minha rotina aí alterada. E o meu filho, ele já estava desfraldado. Ele já estava desfraldado. E aí, de repente, aí no meio da pandemia, eu comecei a perceber que ele passou a fazer cocô na roupa, xixi na roupa. E eu tentando entender o que estava acontecendo, né? O que aconteceu? Estava tudo bem, conversava e tentava entender. Ele não conseguia. Ele tem 3 anos. Ele ainda não conseguia falar por que aquilo estava acontecendo com ele. Aí um dia ele disse assim, eu não quero lavar a mão. E aí eu comecei a entender que para ele esse processo, porque tudo isso de lavar a mão foi muito intensificado, né? Então, assim, a mão virou uma coisa que a gente tem que passar álcool gel e higienizar o tempo todo. Então, isso foi o reflexo que veio para ele, né? Aí, quando eu consegui entender, quando ele conseguiu me falar que isso estava acontecendo, aí a gente começou a pensar outras estratégias de como é que ele fica confortável, né, com essa situação. Então, se a gente observar, a criança, uma hora ela vai demonstrar aquilo que ela está sentindo de alguma maneira, às vezes por algum comportamento. Se ela não for verbal, algum comportamento ali, ela vai dar algum indício de que a coisa não está legal para ela. E a gente vai conseguir observar, né? E a gente tem que encontrar maneiras de ajudar os filhos a expressar essas emoções, né? A raiva, o medo, a tristeza, porque tudo isso é legítimo, a gente pode sentir. Só que como é que a gente expressa tudo isso e como é que a gente lida, né, com tudo isso que está acontecendo com a gente. E aí, no limite, assim, se tiver uma situação, assim, um estresse agudo, percebe que não está aguentando mais, procura a rede de proteção, conversa com o pedagogo, conversa com o professor, conversa com um familiar, conversa com um psicólogo, com alguém de confiança. Às vezes, as pessoas têm confiança em representantes de igrejas, grupos de pais, representantes de comunidade. Pede ajuda, procura alguém para conversar e para falar sobre o que está sentindo, né? Porque às vezes com a experiência do outro, a gente consegue aprender e consegue levar melhor as situações. É para não passar tudo isso sozinho. Então é importante a gente trocar. Eu acho que todo mundo está sentindo, né, as mesmas coisas, está todo mundo vivenciando, e aí a gente pode ir trocando, porque a gente vai pensando estratégias de como é que a gente passa por isso de uma maneira mais tranquila. E evitar, né, que as cobranças se sobreponham à tolerância. A gente vai perder a paciência, a gente vai ficar mais ansioso, a gente vai sentir raiva em alguns momentos. Tudo isso é legítimo. Só que a gente precisa ser paciente, né, ter tolerância com a gente, consciência de que não vai ser possível dar conta de todas as atividades. Uma coisinha ou outra um dia vai ficar sem fazer, e aí no outro dia a gente retoma. As demandas, elas são infinitas, assim, né? São muitas, e a gente está com um acúmulo de demandas, né? E aí pode ser que um dia a gente não consiga fazer tudo que a gente se propôs, mas no outro dia a gente retoma e vai devagarinho, porque para não desencadear aí uma ansiedade mesmo, né? Uma ansiedade generalizada, e aí precisar de uma assistência mais especializada. Bom, era isso, né, que eu tinha para falar, que tem as referências do que eu coloquei, meus contatos, e estou à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigada, Dani. Deixa eu só pausar aqui. Perfeito. Dani, muito obrigada, viu, por toda a sua exposição e essas contribuições. Acho que todo mundo consegue se relacionar com algum aspecto que você trouxe aí da sua apresentação, de como foi difícil lidar com tudo isso e como a gente tem que validar os nossos sentimentos e também conseguir lidar com isso de uma forma mais tranquila. E agora a gente vai ter um momento para quem quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre o que foi conversado aqui hoje. Aí eu vou tentar dar uma olhada nos comentários e a gente vai respondendo aqui. Vou começar essa parte com as perguntas que já tinham sido feitas. Tá? Deixa eu só achar aqui.
Ó, Darissa, acho que tem uma pergunta aqui para você da Denise sobre os jogos. Como você sabe quem participou dos jogos? Qualquer atividade que seja enviado pelo WhatsApp, nós pedimos para eles mandarem uma foto, um vídeo, mostrando eles interagindo tanto com as atividades quanto vídeos. Inclusive, a família da Gilmara eu até já falei isso para ela, que eu me divirto com a família dela, porque ela manda, quem tá lá, ela faz participar do desafio e alguém filma e ela manda pra gente. Então, o contato está sendo pelo WhatsApp. E é fantástico ver a participação, como eles interagem. Então, é uma das famílias aí que vem participando bastante conosco nesse trabalho. Ó, Darissa, a Rosimari, não sei se está certo, perguntou aqui se o primeiro desafio que a professora mostrou foi produzido através do PowerPoint. Isso. Ele é feito pelo PowerPoint e eu me adaptei ao Camtasia. É um outro programa que eu jogo o que eu faço no PowerPoint e lá eu coloco o vídeo e o áudio. Entendi. Tá. Depois, qualquer coisa, você manda pra gente e coloca aqui nos comentários como é que é o nome desse outro programa. Ó, a Denise tá até perguntando. Eu consigo digitar aqui? Consegue. Aí na abinha de baixo tem uma parte escrito chat. Você clica ali, aí vai abrir onde todo mundo tá falando várias coisas super bacanas de vocês aí, das participações. E aí você consegue colocar. Coloquei já, tá? Tá. A Cristiane também perguntou se a família participou desses momentos de desafio e joguinhos em conjunto. Acho que você já deu até uma experiência aí contando um pouquinho da Gilmara. Sim. Sim. Oi. Ó, tem aqui também até uma dúvida do Saulo que está acompanhando a gente, ajudando a gente a fazer a transmissão. Gilmar, ele está perguntando aqui para você como é que foi a experiência de fazer esse joguinho com a sua família, com o Felipe. Isso aí eu gosto. Eu acho isso eu gosto de fazer. Eu acho que eu tiro a criança que tem dentro de mim. E é bem como a Darissa falou, é bem proveitoso. Eu coloco todo mundo para participar. O Felipe também curte bastante. Só teve um que ele não gostou muito, que ele fez reclamando, que foi aquele de botar um que a gente colocava umas setinhas, ele tinha que parecia com aquele jogo Twister. Pé e mão. E aí ele fez reclamando, e eu, gente, eu sofro eu tenho ciático de vez em quando, né? Então esse realmente não dava para eu participar. Então a Lívia gravou e eu fui só estimulando, dando apoio emocional. E ele reclamando com a professora. Eu falei, você reclama com ela depois. Aí depois ele terminou, falou, mãe, uma massagem, por favor. Mas assim, é imensamente super divertido. Teve um que era um específico que era pra gente cantar uma musiquinha com um prato, umas bolinhas. Gente, aquilo ali eu me diverti pra caramba. É muito bom. Porque quebra um pouco desse peso, né? De estar vivendo isso dentro de casa, assim. Então, assim, é muito válido, é gratificante receber esses desafios. E logo agora, eu estou com dois problemas. Logo agora, nessa pandemia, meu celular quebrou. Então, eu recebo da Darissa, envio para meus filhos, espero eles me reenviarem de volta para eu mandar, mas eu não consigo cumprir uma tabelinha de horário, mas eu mando. Mas isso não é só com o Instituto João Clemente e nos desafios, não. É até no Google Class. Mas eu vou me virando, vou pedindo desculpa, vou dando minhas explicações. Mas devagar a gente está indo. Não, mas é tudo no tempo mesmo. Né, a gente está respeitando esse tempo, porque a gente sabe dessa rotina, né? Cada um está tendo dentro de casa. E é isso mesmo. Não só o objetivo de estimular a aprendizagem, mas de trazer essa forma lúdica, prazerosa, que eles se sinta prazer em fazer as atividades, né? Não a obrigação, né? Então, não, nunca por obrigação, assim, falando por mim, pela minha família, não. Até porque tudo que a gente faz por obrigação não rola, né, gente? Não sai legal, não sai bacana. Verdade.
Ó, meninas, para vocês duas, para a Darissa e para a Gilmara. A Camila perguntou aqui se vocês identificaram algum retrocesso em relação à aprendizagem das crianças durante esse período de pandemia. Bom, retrocesso, acredito que não. Não, porque logo eu me policio muito a não deixar o Felipe ocioso, nem que seja... Claro, como eu falei para vocês, é que no começo eu pegava todos os dias, aí não foi muito legal emocionalmente para ele, mas assim, pelo menos umas segunda, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados, ele tem que pegar algum material. Olha, ele trabalha, ele assiste, por exemplo, ele gosta desse desenho aqui, é do Mega Man, aí ele vem e ele pinta, ele faz um desenho. Ele assiste Dora Aventureira, aí ele faz esse desenho aqui. Sabe? Aí ele tá assistindo alguma coisa repetidas vezes. Eu falo, filho, vamos cantar uma música, alguma coisa, assim? E aí a gente vai, canta uma musiquinha, faz uma brincadeira. E assim, mas assim, não, eu acredito que não. E para ser bem sincera, a gente sabe que a inclusão, ela é assim, engessada, vamos dizer assim, até nas aulas presenciais, né? Então, assim, eu tô tendo como... Está sendo válido até, produtivo, essa é a palavra, com relação ao Felipe, eu estar auxiliando ele em casa, mesmo quando o lado mãe grita e a autoridade de mãe fala mais alto, e aí eu ponho um pouco do lado orientador a perder, e aí eu dou uma recuada. Mas, assim, eu acho que, falando do Felipe, tá, gente? Não houve. Eu acho que as mães são melhores para responder essa pergunta, né? Que elas que estão hoje aí nesse contato. Mas tem alguns alunos que eu sinto falta da participação. Então, eu fico preocupada com esse retrocesso, né? Uhum. Mas, assim, realmente, nesse contato que nós estamos hoje, não dá para te falar, né? Se está tendo ou não. Acho que as mães realmente são melhores para falar isso. Mas é preocupante, é preocupante. Sim. Tem uma pergunta aqui que surgiu sobre os jogos virtuais, como o Free Fire, se ele tem dificultado para vocês em relação à educação. Acho que é como assim, essa questão deles terem mais acesso à internet, isso tem prejudicado um pouco na hora de sentar para fazer as lições, fazer as atividades. Eu respondo? É para mim ou para a Dari? Para quem quiser, para quem se sentir confortável em responder. Ó, eu vou só... Eu sei que não é bacana eles ficarem um tempo inteiro e a gente falou sobre isso, né? Nós enviamos, uma das primeiras orientações que foram enviadas para os pais foi construir uma rotina justamente para que eles não fiquem o tempo inteiro na televisão, o tempo inteiro no celular, né? Isso nos preocupou bastante, né? Então, nós conversamos, orientamos os pais referente a essa construção de rotina, que ela é muito importante. Mas eu mandando agora, enviando esses jogos, né, que está sendo construídos, eu senti uma troca mais ativa, assim, né? Então, sim, nós temos que tomar cuidado, mas tem o lado positivo desses jogos, né, e dessa interação, até porque é algo que as crianças, os estudantes, eles dominam muito bem, né, o tablet, o celular. Então, nós estamos usando esses jogos para favorecer, né, esse momento. Não simplesmente pegar o celular e ficar olhando rede social ou ficar no mesmo joguinho, né? Atrás desse jogo, ele tem uma proposta pedagógica, então isso é importante. E acho que é uma forma de acessar essas crianças, esses adolescentes, numa linguagem que eles já têm familiaridade, né? Que eles já têm, então acho que fica muito mais fácil o retorno, como você está dizendo aí pra gente, ele tem sido bem maior, né? Bem positivo, sim. Acho que era legal fazer um comentário que a Roseli colocou aqui, que eu achei bacana, que todos podem aprender, desde que a gente saiba ensinar. O estímulo é fundamental para o desenvolvimento de todos. Aí ela parabenizou pelo trabalho e pelo empenho, mas acho que é muito importante isso. Ouvindo até o lado da Darissa e da Gilmara, é que
o aprendizado pode vir de várias formas, né? Tem uma pergunta que a Denise... O importante, só posso... O Claro. importante é conhecer o aluno, né? Saber quem é o estudante, saber quem é seu filho, quais são as possibilidades de como ele vai aprender, né? Mas aprender todos podem. Tenha certeza disso. Com certeza. Ó, a Denise fez uma pergunta para você, Darissa. Você envia os jogos somente ou você também consegue um contato com o aluno em vídeo? Então, como mencionei, nós estamos fazendo chamada de vídeo, né? Uhum. Então, eu consigo esse contato de vídeo, né, com eles. E nesse programa que eu mencionei, que é o WordWall, ele tem como abrir uma sala, né? Mas, como nós temos relatos de família que na escola eles estão tendo que acessar essa sala, agora me sumiu o nome da sala, né? Não sei se a Gilmara pode me ajudar aí. Você está falando do Google Classroom? Google Classroom, isso, muito bem. Obrigado, Gilmara. E que elas já estão tendo dificuldade de acessar ele, então eu nem abri uma sala né, nesse programa. Então, eu prefiro fazer chamada de vídeo mesmo. Tá bom, entendi. Acho que só para finalizar um pouco, tem uma pergunta para a Dani também. Acho que era legal falar a Darissa e a Gilmara, vocês comentarem um pouquinho sobre o que vocês acham do retorno, de como vai ser esse retorno às aulas, porque a Camila colocou um comentário aqui. Eu fico bem preocupada com o retorno, como eles vão estar, principalmente nos casos mais severos. Nós também. Nós também estamos bem... desculpa, Gilmara. Nós estamos também bem preocupados, né? A equipe ela já vem conversando sobre esse retorno, como seria, né? Hoje a gente atende 2 vezes presencial, 1h30, né? Mas nós temos aí na média de 9 a 10 alunos na sala. Então, retornando, nós pensamos em diminuir esse número de alunos, ficaria 5, né? E uma vez só na semana. E o outro dia nós íamos continuar dando continuidade a esse trabalho via WhatsApp mesmo, né? Então, diminuindo aí o número, todos com máscara, enfim, tomando os cuidados necessários, mas a primeira estratégia foi tentar diminuir esse número de alunos, para que eles não fiquem tão próximos, né? Mas continua nos preocupando, né? Porque tem alguns que não têm esse entendimento de que tem que ficar um longe do outro, que não pode abraçar, né? Então, vamos ter que montar algumas estratégias. Eu também, como mãe, eu sou bem contra a volta às aulas. Não aí no Instituto João Clemente, esses atendimentos, que é uma vez semanal, eu acho que é viável, mesmo respeitando, né, as orientações, tomando os cuidados. Mas falando das escolas, não. Eu acho que enquanto não sair a vacina, eu acho extremamente imprudente essa volta. Veja bem, outro dia eu fui com a volta da Fono do Felipe, eu estava lá na recepção, e eu fui atender ele. E olha que a minha primeira preocupação com o Felipe foi, filho, olha, a gente não pode abraçar, beijar, tocar as pessoas, tocar as coisas, enfim. E aí o atendimento da Fono dele voltou, aqui próximo, meu marido ainda leva a gente de transporte de carro, né? Eu estou evitando, gente, eu tenho muito, disso tudo, o meu maior medo ainda é o transporte público, porque eu acho que onde tem mais aglomeração é o maior risco de contágio. E como eu disse, eu sou do grupo de risco, então eu tenho muito medo. E aí eu estava na recepção fazendo, né, assim que eu cheguei, que eu viro para trás, sabe onde é que está o Felipe? Deitado no chão. Aí vocês imaginam o Felipe numa escola. E o Felipe que graças a Deus, ele tem um bom entendimento, já tem 11 anos. E as crianças de primeiro ano, de segundo ano, e eu estou falando de crianças típicas mesmo, estou nem falando das nossas crianças atípicas. Então, é extremamente arriscado, imprudente, antes da vacina, essa volta às aulas. Pelo menos este ano, se for para eu bater o martelo, eu diria não voltem.
Entendi. Bom, para finalizar aqui, que acho que o nosso tempo está acabando, tem uma pergunta para a Dani. A Denise perguntou como que a gente pode trabalhar essas emoções em tempo de pandemia. Bom, a gente pode pensar assim, né? Com as crianças, a gente vai ter que usar os recursos lúdicos, né? Então, vai ser música, história, brincadeiras, enfim, e tentar entender o primeiro passo é tentar entender que emoções são essas, né? Por que a criança está sentindo aquilo, é fruto do quê? E aí, tentar ir pensando estratégias, né, que sejam lúdicas para que alcance aquela criança. E nós, né, adultos, enfim, pais, mães, pensar aquilo que faz sentido para você, né? Práticas de autocuidado. Então, assim, o que eu gosto de fazer, né, para lidar com esses sentimentos ruins que eu tenho? Uma respiração mais profunda. Às vezes tem coisas muito simples que a gente faz e que ajuda a gente a controlar mesmo, né? Aquelas emoções que estão vindo ali. Então, fazer aquela respiração mesmo profunda, de puxar e soltar. Isso pode promover uma sensação de relaxamento. Às vezes, um escalda-pé, você coloca ali alguma coisinha que você gosta, algum aroma que você gosta. Aquilo ali vai te trazer uma sensação boa. Às vezes ler um livro, para cada pessoa tentar separar um tempo, né, para que você não tenha só momentos de trabalho. 10 minutos que seja, né, porque às vezes eu sei que a demanda ela é super, super pesada, bastante coisa, mas 10 minutos que seja para fazer algo que você goste, que faça sentido, né, para você. Então, que seja ler um livro, sentar para ler aquele livro por 10 minutos, mas conseguir ter aquele tempo separado para você. E aí, essas outras estratégias, calda-pé, você esquenta ali uma água, né? E coloca alguma coisinha ali que você goste, um arominha que você goste. Isso aí a criança tem que estar dormindo, porque senão vira uma bagunça. Mas, assim, aquilo que faz sentido, né? Algo que te dê uma sensação, assim, de que te ancora, que te deixa mais centrado. E no limite, se você perceber que a situação, você não consegue dar conta dela sozinha, é ajuda profissional. Não tem... Né? Se você percebe que você está no limite, que você já fez tudo o que podia fazer, você já tentou todas as estratégias ali de manejo do seu estresse, de manejo daquela ansiedade, não está conseguindo, é buscar uma ajuda profissional. Né? Se recorrer de um profissional da psicologia e tentar entender o que está acontecendo com você, se está dentro do que é esperado, né? Ou se você já está indo para uma questão mais aguda, né? Perfeito. Acho que é isso. A Jussara disse que uma boa dica é o filme Divertidamente, que ele fala um pouquinho dessa questão das emoções. Verdade. Então fica aí uma indicação para falar também desse tema. É bem bacana. Mas acho que é isso. Nosso evento já está chegando ao fim, que já está dando o horário. Eu queria agradecer, então, em nome do Instituto Gil Clemente, a todo mundo que veio aqui assistir a gente, às nossas convidadas, a Arissa e a Gilmara. E queria agradecer novamente também o trabalho do Fernando e da Gabriele, os nossos intérpretes de Libras. Vamos lá agora para os avisos. O conteúdo vai estar disponível. Pode falar, Darissa. Luísa, deixa eu só aproveitar. Aproveitando, eu gostaria de parabenizar o trabalho das famílias neste momento que está sendo crucial, né? Famílias que estão fazendo esse trabalho de mediação. E também parabéns aos professores que estão fazendo esse trabalho de auto-reconhecer e multiplicar em diversas tarefas, inclusive em lidar com essas tecnologias, viu? Muito obrigado e eu agradeço por estar aqui compartilhando e dialogando com vocês. Obrigada a todos. Imagina, Darissa, a gente que agradece você pela participação, parabeniza aí a vocês por todo o esforço aí de traçar essas estratégias que vieram com essa pandemia de forma inesperada, vocês estão conseguindo se sair super bem. Agradecer e parabenizar também a Gilmara por disponibilizar um tempinho aí para conversar com a gente, para trocar um pouquinho essas experiências. Parabenizar você aí por todo o seu trabalho que você ainda, como dona de casa, aí como mãe, e agora também como nova professora, orientadora aí do Felipe e dos outros, exige muito esforço aí, a gente sabe, então tem que reconhecer. E agradecer também a Dani por disponibilizar esse tempo aí para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre a situação e como a gente pode lidar com isso da melhor forma possível.
Gente, eu que Parabéns. agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. Peço desculpas pelo nervosismo, mas foi minha primeira vez. Imagina, foi ótimo, foi ótimo. Os comentários aqui, todo mundo adorou a sua participação e a da Dari e a da Dani. Gente, ó, então agora eu vou para os avisos. Vamos lá. A gente vai colocar aqui no chat o link que tem uma pesquisa de satisfação. Para a gente é super importante vocês responderem esse documento para a gente saber como é que vocês acharam, o que vocês acharam do evento, se a gente pode melhorar de alguma forma, se vocês têm temas, se vocês têm curiosidade que a gente pode trazer aqui para vocês. E a gente vai também reforçar, quando a gente enviar os certificados, a gente vai mandar no e-mail de novo a pesquisa de satisfação para vocês, tá? Caso alguém perca aqui, eu não consiga responder agora. Do certificado. A gente vai gerar o certificado com o nome que foi colocado no momento da inscrição, tá? Então, o nome que vocês colocaram lá no Simpla para se inscrever vai ser o que vai ser gerado o certificado. E o certificado vai ser enviado também para o e-mail que vocês mandaram, que vocês se inscreveram aí, que vocês receberam o convite do Simpla para poder acessar o link aqui. A gravação do evento vai estar no site do Instituto Jô Clemente, já falei quantos? www.jc.org.br e nas nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o YouTube. Acho que é isso. Queria agradecer de novo a todo mundo que veio aqui, que pôde participar. O Saulo também está fazendo o nosso apoio aqui para a transmissão do evento, para conseguir tudo dê certo. E eu espero que a gente consiga avançar cada vez mais na questão da educação inclusiva, porque a gente sabe que é um tema que é muito importante e acho que a educação é sempre o caminho, né, gente? Então, acho que é isso. Queria agradecer muito a todo mundo e até o próximo encontro.